quero lhe contar uma história que ainda me assombra. Ela aconteceu há apenas um ano, em uma pequena cidade no norte da França. O que aconteceu com esse homem nos faz pensar em como é tênue a linha que separa um dia comum de uma tragédia. Jean-Paul Dubois era um homem muito comum. 43 anos de idade, trabalhava como engenheiro em uma fábrica local e morava em uma casa que herdou dos pais. Ele tinha uma esposa, Marie, e 2 filhos, Sophie, de 8 anos, e Pierre, de 11. Os vizinhos o descreviam como um homem calmo e tranquilo, que gostava de mexer no jardim nos fins de semana. Naquele dia de julho, o clima estava particularmente quente. Estudei os boletins meteorológicos. A temperatura havia subido para 38 graus, uma verdadeira anomalia para a região. Jean-Paul decidiu fazer uma faxina no quintal. Sua esposa tinha ido para a casa da mãe com as crianças por alguns dias, e ele queria surpreendê-las arrumando o terreno coberto de mato. A casa dos Dubois ficava na beira de uma pequena floresta. Era uma construção antiga da virada do século passado, com uma empena alta e um sótão sob um telhado de telhas. Era lá que ficava o ninho, logo abaixo do beiral. Eu tinha visto fotografias do local, uma estrutura maciça do tamanho de uma bola de futebol, de cor bege acinzentada, como se fosse feita de papel velho. Uma vizinha, Madame Leroy, me disse que viu Jean-Paul colocar a escada contra a parede da casa por volta das 3 da tarde. O sol batia em seu rosto. Ele estava semicerrando os olhos e enxugando o suor com a manga da camisa. Ele tinha uma vara longa na mão, uma vara comum de jardim, usada para cortar galhos altos. Ele ia derrubar o ninho com um só golpe. Madame Leroy lembrou que queria avisá-lo, mas naquele momento o telefone tocou e ela se afastou da janela por apenas 1 minuto. Quando voltou, ouviu um som estranho, um zumbido baixo e vibrante, como se o motor de um avião antigo estivesse dando partida. O som ficou mais alto e mais agressivo. Ela olhou pela janela e viu o que ainda via em seus pesadelos. Uma enorme nuvem de vespas estava girando em torno de Jean-Paul. Milhares de insetos o estavam atacando ao mesmo tempo, criando uma massa densa e móvel de corpos pretos e amarelos. Ele agitava os braços, gritava, tentava descer as escadas, mas as vespas estavam por toda parte, em seu cabelo, em seu rosto, amontoadas sob suas roupas. O ar estava literalmente zumbindo com suas asas. Madame Leroy pegou o telefone e chamou uma ambulância, mas quando ela olhou novamente pela janela, Jean-Paul havia desaparecido. A escada estava no chão e a nuvem de vespas estava se dissipando lentamente, voltando para o ninho danificado. Havia um silêncio sinistro no pátio, quebrado apenas pelo zumbido de insetos esporádicos. A equipe de resgate chegou 12 minutos depois. Falei com o encarregado, um paramédico experiente com 20 anos de experiência. Até ele admitiu que nunca tinha visto nada igual. Jean-Paul estava deitado na base da casa, inconsciente. Seu rosto, braços e pescoço estavam cobertos por centenas de mordidas. Sua pele estava tão inchada que suas feições estavam irreconhecíveis. Ele foi levado para a unidade de terapia intensiva do Hospital Distrital. O médico que o atendeu, Dr. Martin, me deu os detalhes. Jean-Paul teve uma reação alérgica maciça, choque anafilático, devido a várias picadas. Seu corpo simplesmente não conseguiu lidar com a quantidade de veneno. Sua pressão arterial caiu drasticamente, sua respiração ficou superficial e seu coração mal batia. O hospital lutou por sua vida por quase 24 horas. Eles administraram adrenalina, hormônios e o conectaram a um ventilador, mas o veneno já havia feito seu trabalho. No dia seguinte, quinta-feira de manhã, o coração de Jean-Paul parou. Os médicos o declararam morto às 6h43. A causa foi insuficiência aguda de múltiplos órgãos devido a uma reação alérgica maciça. Ao estudar o relatório médico, fiquei impressionado com um fato. Jean-Paul tinha mais de 300 mordidas em seu corpo. 300. Isso significava que cada vespa do ninho destruído o havia atacado várias vezes. Um entomologista especialista me explicou que as vespas, ao contrário das abelhas, podem picar repetidamente e sua agressividade aumenta 10 vezes quando ameaçam um ninho. Marie voltou para casa na sexta-feira à noite com as crianças, sem saber nada do que havia acontecido. Ela viu carros de polícia, uma ambulância, uma multidão de vizinhos. Os gritos das crianças, quando foram informadas da morte do pai, foram ouvidos por toda a vizinhança. Madame Leroy me contou o fato com lágrimas nos olhos. Ela ainda não consegue esquecer o rosto da pequena Sophie. O funeral foi realizado na segunda-feira seguinte.
Eu estava lá, entre as centenas de pessoas que foram se despedir de Jean-Paul. Colegas da fábrica, vizinhos, parentes, todos estavam em choque com o fato de a vida desse homem ter chegado ao fim de forma repentina e ridícula. O padre disse que Deus age de forma misteriosa, mas eu vi uma pergunta nos olhos das pessoas. Como isso pôde acontecer? Após o funeral, tive uma longa conversa com um entomologista da universidade local, o professor Dupont. Ele me explicou as peculiaridades do comportamento das vespas. Elas são insetos sociais que vivem em grandes famílias. Em julho, sua colônia atinge o pico, até 5.000 indivíduos em um ninho. Quando um ninho é atacado, as vespas liberam feromônios de alarme, que mobilizam instantaneamente toda a família. O professor me mostrou fotos de um ninho destruído, uma enorme estrutura de finos favos de mel, construídos com madeira mastigada e saliva de insetos. Em seu interior, centenas de células com larvas, suprimentos de alimentos e um complexo sistema de ventilação. Era uma cidade de verdade, ameaçada por um gigante com uma vara. As vespas não estavam apenas protegendo seu lar, estavam protegendo o futuro de sua espécie. O que mais me impressiona nessa história é a sua normalidade. Jean-Paul estava fazendo o que milhões de pessoas em todo o mundo fazem. Ele estava limpando seu quintal, querendo se livrar de alguns insetos que o estavam incomodando. Ele não sabia que se tratava de um ninho de vespas, uma das espécies mais agressivas. Ele não sabia que julho é o mês mais perigoso para esse tipo de operação. Ele não sabia que poderia ser alérgico. Marie e as crianças foram morar com os pais dela em outra cidade. A casa foi vendida 6 meses depois. Os novos proprietários demoliram o prédio antigo e construíram um chalé moderno. Mas os habitantes locais ainda se lembram dessa história terrível. Madame Leroy me disse que agora, quando vê um ninho de vespas, chama imediatamente um serviço especial. Entrei em contato com várias empresas que lidam com o extermínio de insetos. Todas dizem a mesma coisa. O número de chamadas está aumentando a cada ano. As pessoas não percebem com o que estão lidando. Elas veem um ninho, pegam uma vara ou um pulverizador e partem para o ataque. Muitas pessoas são picadas, mas a maioria tem sorte. Apenas algumas vespas as picam. Jean-Paul não teve essa sorte. Os especialistas me explicaram a técnica para remover os ninhos com segurança. Isso é feito no início da manhã ou no final da noite, quando as vespas estão menos ativas. São usados trajes especiais, inseticidas profissionais e mangueiras longas. Até mesmo exterminadores experientes levam esse trabalho com a maior seriedade. Um passo em falso e você pode ter o mesmo destino de Jean-Paul. O Dr. Martin me contou sobre outros casos de picadas de insetos em massa que ele havia visto em seu consultório. Não são muitos, mas todos são memoráveis. O apicultor que não usava um traje de proteção. O caminhante que acidentalmente pisou em um ninho de vespas de terra. A criança que jogou uma pedra em uma árvore oca com abelhas selvagens. Na maioria dos casos, as pessoas sobrevivem, mas os efeitos podem assombrá-las por anos. A alergia a picadas de insetos se desenvolve de forma gradual e imprevisível. Uma pessoa pode tolerar tranquilamente uma única picada durante toda a vida e, de repente, sofrer um choque anafilático com uma única picada. Os médicos ainda não conseguem prever com precisão quem desenvolverá essa reação. É como uma roleta russa. Você nunca sabe quando a bala fatal cairá. A história de Jean-Paul chegou ao noticiário local, mas foi rapidamente esquecida. Há milhares de tragédias no mundo todos os dias, e as pessoas não têm tempo para pensar em cada uma delas. Mas para mim, essa história se tornou um símbolo da fragilidade da vida humana, da rapidez com que um dia comum pode se tornar o último. Um passo descuidado, uma decisão errada, e tudo está acabado. Sempre penso na família de Jean-Paul. Marie teve de explicar às crianças por que o papai não voltaria mais para casa. Como explicar a uma criança de 8 anos que seu pai morreu de picadas de insetos? Que não foram vespas malignas que o mataram, mas um acidente que poderia ter sido evitado? Por muito tempo, Sophie teve medo de sair para o quintal, e Pierre se culpou por não ter estado com seu pai naquele dia. Um ano se passou, mas a história continua viva. Madame Leroy ainda acorda com pesadelos em que vê uma nuvem de vespas devorando um homem. Os colegas de Jean-Paul, na fábrica, agora sabem de cor o número de telefone do Serviço de Controle de Pragas, e toda vez que passo por um ninho de vespas, penso no poder por trás dessa estrutura de papel inestética. A natureza não é má nem boa, ela simplesmente é. As vespas protegiam seu lar, seguindo instintos estabelecidos por milhões de anos de evolução. Jean-Paul também estava seguindo um instinto. Ele queria proteger seu território.
As duas forças se enfrentaram em uma batalha desigual, e o homem perdeu. Não porque fosse mais fraco ou mais estúpido, mas porque subestimou seu oponente. Essa história me ensinou a respeitar o que parece pequeno e inofensivo. Todos os seres vivos deste planeta estão lutando pela sobrevivência, e essa luta pode ser implacável. Costumávamos nos considerar mestres da natureza, mas às vezes ela nos lembra quem é o verdadeiro mestre aqui, de forma brutal, rápida e definitiva. Quando comecei a me aprofundar nesse caso, descobri fatos surpreendentes sobre o mundo das vespas que me fizeram olhar para toda a tragédia de uma nova maneira. O professor Dupont me deu acesso à sua pesquisa, e o que aprendi foi além das minhas expectativas. Acontece que as vespas não são apenas insetos agressivos, mas uma sociedade altamente organizada com sua própria hierarquia e leis. No ninho que Jean Paul havia destruído, havia cerca de 4.000 vespas. Cada uma sabia seu lugar na colônia. Operários, soldados, babás, construtores. Elas tinham um útero que botava até 100 ovos por dia. Imagine, 4.000 criaturas para as quais esse ninho era tudo. Um lar, um berçário, uma fortaleza, um templo. De repente, aparece um gigante que pode destruir tudo com um único golpe de vara. O Dr. Marcel Bernard, toxicologista de uma clínica de Paris, concordou em me aconselhar sobre os efeitos do veneno da vespa. Ele explicou que cada picada injeta um coquetel de proteínas, enzimas e substâncias bioativas na corrente sanguínea. Uma picada é normal para uma pessoa comum. 10 picadas causam dor intensa e inchaço. 100 picadas podem levar à intoxicação, mas 300 picadas são um desastre para o corpo. O veneno bloqueia o sistema nervoso, destrói as células sanguíneas e causa inflamação maciça. O coração começa a bater irregularmente. Os rins param de filtrar o sangue. Os pulmões se enchem de líquido. Não se trata apenas de uma reação alérgica, é um envenenamento para o qual não há antídoto. Os medicamentos só podem manter as funções vitais enquanto o corpo combate o veneno. Encontrei os registros médicos de Jean Paul e fiquei impressionado. Antes desse incidente, ele era um homem perfeitamente saudável. Havia consultado um médico pela última vez há 3 anos com um resfriado. Não tinha doenças crônicas, nem sinais de alergias. Seus exames de sangue estavam normais, sua pressão arterial era perfeita, seu coração funcionava como um relógio. Ironicamente, foi um corpo saudável que permitiu que ele sobrevivesse nos primeiros minutos após o ataque. Nos registros do hospital, descobri detalhes chocantes daquela noite. Jean Paul recuperou a consciência várias vezes. Uma enfermeira registrou suas palavras. "Eles estão em toda parte. Não consigo respirar. Salve as crianças." Ele estava delirando, vendo vespas, até mesmo na ala de terapia intensiva. O veneno estava afetando não apenas seu corpo, mas também sua mente, causando alucinações e ataques de pânico. Às 3 horas da manhã, sua condição se deteriorou drasticamente. Sua pressão arterial caiu para níveis críticos e seu coração batia cada vez mais fraco. Os médicos administraram estimulantes poderosos, mas seu corpo já estava desistindo. Nas primeiras horas da manhã, começou a agonia, a última luta do corpo pela vida. A equipe médica fez tudo o que podia, mas era tarde demais. O veneno havia vencido. Foi particularmente difícil para mim ler o relatório do patologista. Os órgãos internos de Jean Paul foram afetados por múltiplas hemorragias. Seu fígado estava aumentado, seus rins estavam cheios de toxinas, seus pulmões estavam cheios de líquido. Mas o mais impressionante de tudo era seu coração. Estava literalmente explodindo de sobrecarga, tentando bombear sangue envenenado por todo o corpo. Mesmo depois de sua morte, o rosto de Jean Paul ainda apresentava marcas de mordidas, pontos escuros, testemunhas de sua batalha final. 1 mês após o funeral, decidi falar com Marie. Ela concordou em conversar, mas me pediu para não mencionar seu sobrenome verdadeiro no material. A mulher havia envelhecido 10 anos naquelas semanas. Seus olhos estavam caídos, suas mãos tremiam, sua voz estava embargada. Ela me contou detalhes que ninguém mais sabia. Descobriu-se que Jean Paul há muito tempo queria remover o ninho. Na primavera, ele reclamou com a esposa que as vespas interferiam no trabalho no jardim, assustando as crianças. Marie se ofereceu para chamar especialistas, mas o marido descartou a ideia. "Eu mesmo posso fazer isso, não é nada demais." Ela me mostrou seu caderno, onde ele anotava os planos para casa. A última anotação
exceção: limpar o vespeiro sábado. Marie se culpava por ter saído naqueles dias específicos. Se ela estivesse em casa, teria impedido o marido, ou pelo menos insistido em chamar os profissionais. Agora, ela se perguntava: e se? E se ela tivesse pedido ajuda aos vizinhos? E se ela tivesse esperado até a noite? E se ela tivesse simplesmente convencido o marido a desistir? Cada uma das crianças vivenciou a tragédia à sua própria maneira. Pierre se fechou em si mesmo, parou de brincar com os amigos e passou horas no computador. Sophie, por outro lado, tornou-se superativa, correndo, gritando, exigindo atenção constante. O psicólogo infantil explicou que essas são reações normais à perda, mas Marie não ficou aliviada. Ela perdeu não apenas o marido, mas também a vida familiar de seus filhos. O mais doloroso para a família foi a atitude das pessoas ao seu redor. Muitos conhecidos os evitavam, sem saber o que dizer. Outros, ao contrário, faziam perguntas sem tato. Por que ele não correu? Você não podia simplesmente não tocar no ninho? Ninguém podia ajudar? Essas perguntas eram como novas mordidas, dolorosas e sem sentido. Era especialmente difícil explicar o que havia acontecido no trabalho. Os colegas de Jean-Paul não acreditaram no começo. Como alguém poderia morrer de picadas de vespa? Parecia uma ficção ridícula. Os chefes até exigiram atestados médicos para confirmar a causa da morte para o seguro. Foi humilhante para a família, como se ela tivesse que provar que sua dor era real. Conversei com o diretor da fábrica, onde Jean-Paul trabalhava. Ele era um homem mais velho, com muita experiência, mas até ele admitiu que nunca havia se deparado com um caso como esse em toda a sua carreira. Estamos acostumados com lesões industriais, ele me disse, mas quando um bom homem é morto por vespas no quintal de sua própria casa, não dá para entender. A fábrica forneceu dinheiro para o funeral e criou um fundo para ajudar a família. Os colegas levantaram uma quantia bastante alta, mas tudo isso não poderia trazer de volta seu pai e marido. O dinheiro ficou na conta, e Marie e seus filhos tentaram começar uma nova vida em uma cidade estranha, entre desconhecidos, onde ninguém sabia de sua tragédia. 3 meses após a morte de Jean-Paul, o jornal local publicou um grande artigo sobre seu caso. O jornalista entrevistou entomologistas, médicos e serviços emergenciais de extermínio de insetos. O artigo chamava-se The Hidden Menace: Why Wasps Are More Dangerous Than We Think. A ameaça oculta. Porque as vespas são mais perigosas do que pensamos. Após sua publicação, o número de ligações para exterminadores na cidade triplicou, mas também houve reações negativas. Alguns leitores escreveram comentários raivosos. A culpa é sua. Você deveria ter pensado com seu cérebro. Seleção natural em ação. Esses comentários magoaram a família, mas também mostraram o quanto as pessoas não percebem a gravidade da situação. Para elas, as mortes por picadas de insetos pareciam cômicas, indignas de compaixão. Decidi verificar as estatísticas de casos semelhantes em outros países. Os resultados me chocaram. Na França, uma média de 15 pessoas morrem todos os anos por picadas de vespas, abelhas e vespões. Nos Estados Unidos, esse número ultrapassa 100 mortes por ano. Na Austrália, os insetos que picam matam mais pessoas do que as cobras e aranhas juntas. Jean-Paul não era exceção. Ele fazia parte das tristes estatísticas. A taxa de mortalidade é particularmente alta entre homens de meia idade. Eles são os mais propensos a tentar destruir os ninhos por conta própria, subestimando o perigo. As mulheres e os idosos geralmente chamam os profissionais. Os jovens geralmente fogem após as primeiras picadas. E os homens na faixa dos 40 e 50 anos acham que devem lidar com o problema sozinhos e muitas vezes pagam por isso com a própria vida. O diretor do Serviço de Controle de Pragas me falou sobre os erros mais perigosos que as pessoas cometem. O primeiro é atacar um ninho durante o dia, quando todas as vespas estão em casa. O segundo é usar ferramentas curtas que não permitem que você mantenha a distância. O terceiro é não ter um plano de retirada. O quarto é agir sozinho, sem ajudantes. Jean-Paul cometeu todos os 4 erros ao mesmo tempo. Os exterminadores profissionais trabalham de forma muito diferente. Eles estudam o ninho por vários dias, escolhem o melhor momento, usam roupas de proteção e preparações especiais. Eles têm planos de backup em caso de falha, mas mesmo eles, às vezes, são mordidos e acabam em hospitais. Um exterminador me disse: todo ninho é uma roleta russa.
A experiência reduz os riscos, mas não os elimina completamente. Em uma cidade vizinha, encontrei um homem que havia sobrevivido a um ataque semelhante. Pierre Martinet recebeu cerca de 150 picadas quando atingiu acidentalmente um ninho ao cortar um galho de árvore. Ele sobreviveu, mas os efeitos o perseguem até hoje. Alergias a qualquer picada, problemas cardíacos, ataques de pânico ao ver qualquer inseto voador. Sei que tenho sorte, disse ele, mas às vezes acho que Jean Paul tem mais sorte. Ele não sofre todo dia. Essas palavras me fizeram pensar em como a morte nem sempre é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Jean Paul morreu rapidamente, antes de perceber a dimensão do desastre. Sua família ficou com a dor da perda, mas sem o fardo de cuidar de um inválido. Talvez haja uma cruel misericórdia do destino nesse fato. 6 meses após a tragédia, recebi uma carta de Sophie, a filha de Jean Paul. Ela escreveu que sentia falta do pai, que tinha raiva das vespas e que queria ser médica para salvar as pessoas das picadas de insetos. Havia tanta dor e determinação em sua caligrafia infantil que eu não conseguia ler a carta sem chorar. A morte de seu pai não a abalou, deu-lhe um propósito na vida.